Por gentileza, abre as vossas Bíblias no livro de Filemão, o versículo de número 1, depois nós iremos pular para o versículo de número 7 em diante, amém? Se porventura você não tem uma Bíblia, encosta ao lado do irmão que está com a Bíblia, para que nós possamos fazer menção da palavra do Senhor. Diz-nos assim, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Versículo 7. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como a meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho. Versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntariamente. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, e eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém? Vamos fazer mais uma oração nessa noite. Nessa oração, peça que o Espírito Santo de Deus use a minha vida para falar contigo. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Já te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu santo e poderoso nome. Neste momento, meu Pai, é um momento a qual a tua palavra será ministrada. O que eu lhe peço neste momento, meu Deus, é que eu venha diminuir, Pai. Que eu venha diminuir e que a tua presença, meu Pai, venha se fazer presente através da minha vida neste momento. Aqui está a tua igreja, igreja a qual o Senhor tem constituído para estar fazendo a diferença na face da terra. O Senhor conhece a necessidade de cada um, assim como o Senhor conhece a minha necessidade. Fala conosco nesta noite. Fala conosco, meu Pai. O que eu mais te peço, Senhor, é que o Senhor fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Porque muitas das vezes nós queremos ouvir somente palavras que massageiam o nosso ego. Mas fala conosco aquilo que a tua igreja precisa ouvir, Pai. Usa a minha vida com poder e autoridade. Traga-me a revelação da tua palavra. Espírito Santo de Deus, traga-me a revelação, aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração neste dia de hoje. É o que eu lhe peço e te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amada igreja, pode tomar os vossos assentos, dando uma linda salva de palmas para o Senhor nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, acabei de mencionar uma passagem aqui no livro de Filemão. Filemão, ele se tornou um membro da igreja de Colosso. Filemão, ele era um homem rico,
dono de muitas propriedades. Ele tinha muitos escravos ao seu comando. Segundo, aqui no versículo de número 19, dá a entender, dá a parecer que Filemão, ele se converteu através de uma pregação do apóstolo Paulo. Filemão, sua esposa e seu filho, a irmã Áfia e o seu filho Arquipo. Tudo indica que eles se converteram através da vida do apóstolo Paulo. Enfim, Filemão era um homem de muitas posses, muitas propriedades, tinha muitos escravos ao seu comando. E ele tinha um desses escravos que ele tinha, Onésimo. Onésimo, ele era um escravo que ele tinha total liberdade dentro da casa de seu senhor. Ele podia andar dentro dos cômodos da casa. Chegou um certo momento da vida desse Onésimo que ele se revoltou consigo mesmo. Ele acabou furtando algumas coisas da casa de seu senhor por nome Filemão e bateu em retirada, fugiu. Acabou se tornando um homem fugitivo diante de seu senhor e diante da sociedade. Porém, não muito longe dali, segundo alguns estudos bíblicos que eu tive olhando, ele acabou levando algum dinheiro de seu patrão e alguns bens materiais, como se fosse ouro, prata, joia. E ele foi se deparar num determinado local, aonde ele foi gastar o seu dinheiro em um certo comércio, e chegou ali, não deixaram ele entrar. Por que não deixaram ele entrar? Porque as pessoas sabiam que ele era escravo. E por ele ser escravo, ele não podia estar com aquela quantidade de dinheiro, com aquela quantidade de prata que ele estava. Enfim, ali ele conheceu um outro escravo também, que era fugitivo. Porém, aquele escravo, ele já tinha usado de uma certa artimanha ali. Ele conhecia uma pessoa que vendia ali um certo produto, uma massinha. E esse escravo, queridos irmãos, ele era conhecido porque a orelha dele era furada. A orelha dele era furada. Então, por onde ele passava diante da sociedade, todo mundo sabia que ele era escravo. E ele conheceu um camarada ali que também era escravo. Mas esse escravo que ele conheceu, ele usou com artimanha. Tinha um produto que era vendido em determinado local, era como se fosse uma massinha. E aquela massinha custava caro, custava dinheiro. Aquela massinha ele comprava para preencher o furo que tinha na orelha. Enfim, ele descobriu esse comércio. Então, com frequência, quando a massinha caía da orelha, novamente ele ia lá. Gastou tanto dinheiro com essa massinha, porque ele estava vivendo de aparência diante da sociedade. Porém, a consciência que é aqui em sua mente estava condenando ele. Chegou um certo momento, queridos irmãos, que o dinheiro acabou. Não tinha mais dinheiro para comprar massinha para tapar a orelha. Porque naquela época, alguns escravos eram marcados. Um era marcado na testa, outro era marcado na orelha. Então, queridos irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite, irmãos, Salmo 139, aonde eu e você estivermos, os olhos do Senhor estão atentos à nossa vida. Com esse escravo não foi diferente. Enfim, chegou um certo momento desse escravo que não tinha mais para onde ele correr, não tinha mais dinheiro para comprar massinha, acabou sendo preso. E ao ser preso dentro da prisão, ele conheceu um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, por nome Paulo. Esse Paulo aqui, queridos irmãos, é o mesmo Paulo que no livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 16, o Senhor bradou do céu e falou: ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. Mesmo aonde o apóstolo Paulo estava, na prisão ele estava dando fruto, na rua ele estava dando fruto, dentro do barco ele estava dando fruto, independentemente da situação a qual o apóstolo Paulo estava vivendo, ele estava dando fruto. Independentemente da circunstância que eu e você estamos vivendo hoje, nós temos que dar fruto na presença do Senhor. Enfim, e ali o apóstolo Paulo, queridos irmãos, começou a pregar o evangelho para esse escravo, por nome Onésimo.
E ele se converteu ao Senhor. E ao se converter o Senhor, queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo já começa não a tratar ele mais como escravo, mas como servo. E ali ele começa a conversar os dois, e nessa conversa ele acaba falando para o apóstolo Paulo: eu estava como escravo na casa de um empresário, de um rico, por nome Filemon. E o apóstolo Paulo falou: o quê? Filemon? Filemon é um dos meus filhos na fé. Fique em paz, Onésimo, fique em paz, porque eu próprio vou escrever uma carta com os meus próprios punhos e vou estar mandando para ele. Porém, o apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele fala: peço-te, meu filho, que gerei nas minhas prisões, no qual, noutro tempo, te foi inútil. Ele era inútil. Se eu e você pararmos na frente do espelho, fazermos uma retrospectiva da nossa vida, do nosso passado, diante da sociedade, nós éramos inúteis. Mas a partir do momento que nós levantamos a mão, aceitamos o Senhor, e nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós somos úteis para a obra do Senhor. A partir do momento que verdadeiramente, se nós se convertermos, se colocarmos na posição que o Senhor quer, nós se tornamos úteis na presença do Senhor. E essa carta foi. E Onésimo já estava convertido. E no versículo de número 12 ele ainda diz: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo. O desejo do coração do apóstolo Paulo era que Onésimo ficava com ele. Mas não, o apóstolo Paulo liberou ele para dar continuidade ao projeto, à obra de Deus. Versículo 14: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas voluntariamente. E assim foi feito. O que eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite é que nós temos que ter um coração voluntário. Eu vejo a atitude do apóstolo Paulo, queridos irmãos, como aquela parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo de número 10. Um doutor da lei, ele estava tentando o Senhor, indagando o Senhor, querendo questionar o Senhor. E a Bíblia diz que descia um homem, o Senhor falando ali com o doutor da lei, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia, glória a Deus, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo passou também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Irmãos, os que representavam a Deus, o sacerdote e o levita, eles não fizeram nada. Um sacerdote, se fosse nos dias de hoje, seria um pastor. Um levita, hoje, irmão, os músicos, muitos músicos que não têm conhecimento da palavra de Deus, eles acham que são levita. Primeiramente, não nasceram em Israel. Segundo, não são da tribo de Levi. Irmão, levita, Antigo Testamento. Nós estamos na graça. Quando um camarada falar para você que eu sou levita, pergunta se ele nasceu da tribo de Levi. Então pergunta se ele nasceu em Israel. É falta de conhecimento bíblico. Enfim, voltando aqui, os que tinham que fazer alguma coisa não fizeram nada. Os que eram rejeitados diante da sociedade, os que não tinham sido aceitos diante da sociedade, que foi o samaritano, ele acabou ajudando. Os samaritanos naquela época, eles eram tidos como raça imunda. Eles não eram aceitos no convívio, no meio do povo de Deus. Enfim, passou um, passou dois e não fizeram nada. Estava ali quase morto. Quase morto.
Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-se sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha a atitude do bom samaritano. Não tinha compromisso nenhum com o camarada que estava ali. Os ladrões chegou, roubaram, bateram, judiaram, deixaram o camarada quase morto. Passou um sacerdote, passou um levita. E quantos nós estamos vendo nos dias de hoje ao nosso redor? Na nossa direção, no nosso dia a dia, e muitas das vezes nós atravessamos a calçada. Não temos coragem de falar para o camarada: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele levantou e andou? Não, ele só levantou e andou quando Pedro estendeu as mãos, puxou, e a Bíblia diz que ele saltou pulando e glorificando o nome do Senhor. Seja um bom samaritano na sua vida. Seja um bom samaritano, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus que está disposto a verdadeiramente a pagar o preço por essas vidas que estão aí jogadas na sarjeta. E eu estava ali preparando essa mensagem, na hora me veio o presbítero Alberto e o irmão Henrique. Há cerca de alguns anos atrás, eu não cultuava a Deus aqui ainda, eles me procuraram. Eles deram uma de bom samaritano, pegaram um camarada ali que estava jogado às traças, a sociedade não queria mais jeito, levaram lá para a clínica, para a honra e para a glória de Deus. Hoje, creio eu que está recuperado. Seja o bom samaritano, estende as tuas mãos para o próximo. Nessa lição aqui, a qual eu aprendi a respeito da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele não tinha obrigação, ele não tinha dever nenhum a pagar a dívida dos outros, mas ele, como um homem de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus, ele fala para Filemão: Filemão, se ele está te devendo alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar. O preço de uma vida nós não sabemos, mas quando nós trazemos uma vida para o Senhor, creia no teu coração que tem galardão no céu para nossas vidas. Não podemos esperar a recompensa do homem aqui na terra. E a preocupação do nosso Senhor Jesus, o Jesus a qual eu e você servimos, quando ele começou a se manifestar como Jesus na terra, nos seus 30 anos de idade, ele se comovia com a situação do próximo. Cerca de quase 1000 mandamentos de Gênesis e Apocalipse, o segundo mandamento que ele deixou na tábua: amar o próximo como a ti mesmo. Verdadeiramente nós temos amado o próximo como a nós mesmos. Uma certa vez ele se deparou com uma situação, uma passagem muito conhecida, Lucas, capítulo de número 18, o jovem rico. Ele se deparou com essa situação, que esse jovem querendo indagar a Deus, ele perguntou para o Senhor: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus falando. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro. Depois vem e me segue. Mas ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico.
Quando Jesus falou isso para ele, ele ficou muito triste. Ah, mas como que eu vou vender todas as minhas propriedades? Eu tenho muitos bens e vou dar aos pobres. E ele se entristeceu, porque os mandamentos aqui, queridos irmãos, ele já conhecia. Eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Irmão, é sério isso. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Deus, ele não quer que você pegue a tua casa, a tua única casa, e vende para você ir pagar aluguel. Não é isso que eu estou falando. Mas essas coisas não tem que estar no meu coração. Essas coisas não tem que estar no teu coração. O Senhor ainda ele fala: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então toma cuidado. Não fica no teu coração de aumentar as tuas riquezas, mas toma cuidado e diminui a tua cobiça em nome de Jesus. Porque isso acaba nos afastando da presença do Senhor. Eu louvo e glorifico a Deus pela vida de um irmão meu, há cerca de quase 6 anos. Estava ali pagando aluguel, passando uma prova, passando a luta. E esse irmão meu, ele tem um sobrado. Tem um sobrado onde é 3 andares. Ele chegou até a mim, 6 anos atrás: Marcones, você tem o desejo de ter tua casa, não tem? Eu falei: tenho, irmão. E é promessa. Deus fez uma promessa há 1 mês atrás aí, eu falando com ele. Deus usou uma irmã e a irmã falou: ó, Deus manda te dizer que em breve você vai cantar o hino da vitória. Comecei a conversar com ele, ele falou: ó, você pagando aluguel, irmão, não é qualquer um que faz isso não, irmão. Você pagando aluguel vai ser mais difícil você conseguir conquistar a sua casa. Constrói 3 cômodos lá onde eu moro. Constrói 3 cômodos. E o dinheiro que você pagava aluguel, você vai ajuntando, vai colocando no banco, que logo, logo, em nome de Jesus, você vai conseguir comprar a tua casa. Eu já estou lá 5 anos. Em breve, eu já, em nome de Jesus, já estou aí pesquisando para comprar a minha própria casa, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece, em nome de Jesus. O meu irmão, ele está usando de um bom samaritano na minha vida. Porém, queridos irmãos, quando Deus prometeu, eu não fiquei ali balançando em uma rede, acordando 1, 2 horas da tarde. Não, a cada dia que passa eu estou ali indo investir. Esse aqui é para o bloco, esse aqui é para o cimento. E estou colocando, qualquer momento aí, eu vou subir aqui para mostrar a chave da minha casa, em nome de Jesus. Porque quem é fiel, Deus, ele é fiel e ele promete. E ele cumpre aquilo que ele promete. Porém, você quer ser uma pessoa... Aqui, irmãos, não sei se os irmãos já percebem, nós não temos muito esse hábito de ficar falando sobre muita prosperidade. Mas você quer ser prosperidade? Semeia. Mateus capítulo 7, versículo de número 12 diz: o que querei que os homens vos façam, faça vós também. Quem gosta de receber bênção de Deus, dá um glória a Deus nessa noite. O que querei que os homens vos façam, faça vós também. Gosta de receber bênção, tem que abençoar as pessoas. Tem 2 pares de sapato, dê um sapato para o irmão que está sem um sapato. Tem 2 ternos, divide um terno. Tem umas roupas de mulher, divide com as irmãs. É esse que é o evangelho, esse que é o reino de Deus. Ele não é comida, ele não é bebida. O reino de Deus, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo de Deus. Quando verdadeiramente nós tomamos essa atitude no nosso coração, você creia que você vai viver o melhor na terra pela presença do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele gastou com quem não tinha obrigação de gastar. O bom samaritano, ele gastou com quem ele não tinha obrigação de gastar. Olha o tema da mensagem: o preço do resgate. Irmão, o preço do meu resgate, o preço do teu resgate não foi com prata, não foi com ouro, foi pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido ali na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Nós já estávamos predestinados a ir para o inferno, sem perdão,
sem misericórdia. Mas Jesus ele olhou para as pessoas na terra. Jesus falou, meu Deus, vai valer a pena pagar o preço pela humanidade. Vai valer o preço. Glória a Deus. Queridos irmãos, a mensagem ontem que o diácono Décio mandou para os irmãos no celular, irmão, que palavra abençoada. Aquilo ali foi uma confirmação da palavra que Deus estava colocando ao meu coração. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele ainda escreveu, frequentemente, Deus nos requisita no limite de nossas forças, tanto físicas e mentais, e nos desafia a caminhar mais uma milha. E esse esforço produz para nossa edificação espiritual, que será o nosso alicerce na carreira com Cristo. Interceda um pouco mais, visite um pouco mais, se doe um pouco mais, para viver o mais de Deus. Irmãos, que mensagem maravilhosa. Ali eu ganhei o meu dia depois que eu recebi essa mensagem no meu celular. Quando eu falo para os irmãos que Jesus ali, o preço foi pago no valor de sangue, na última Santa Ceia, Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos nossos pecados. Irmão, não foi fácil para o meu Jesus, não foi fácil para o teu Jesus. A Bíblia diz que quando estavam levando ali, Jesus ali, para ser crucificado, batiam nele, cuspiam nele, furaram ele pediu água, queriam dar vinagre. Olha o preço que Jesus pagou pela minha vida e pela tua vida. Foi preço de sangue. Não foi fácil para o Jesus. E o que nós temos feito com esse Jesus? Qual é a posição que nós temos se colocado diante do preço que o Senhor pagou pela minha vida e pela tua vida? Se nós estamos aqui, não é mérito nosso. Lamentações, capítulo 3, versículo 20 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ela se renova a cada manhã. Eu quero lhe dizer para os irmãos nesta noite, que não foi fácil para o apóstolo Paulo. Os irmãos conhecem a trajetória do apóstolo Paulo, conhecem a vida do apóstolo Paulo. Ele era perseguidor de crente, ele pegava os crentes pelo cabelo, saía arrastando diante da sociedade. Inclusive até os próprios irmãos Pedro, João, Tiago, quando souberam que ele se converteu, até o próprio Ananias. Mas Senhor, eu tenho muito ouvido falar que ele é aquele perseguidor. Vai que eu lhe mostrarei o que é, ele vai padecer pelo meu nome. E muitas das vezes nós aceitamos o Senhor, nós achamos que é tudo mar de rosa. Porque hoje, irmão, vigia o evangelho que você está ouvindo, está entrando no teu coração, porque o evangelho é renúncia, o evangelho é sacrifício, o evangelho, queridos irmãos, é nós procurarmos deixar a nossa vontade de lado e fazer verdadeiramente a vontade de Deus. É deixar o eu, que o eu tem que sair. Enquanto eu estava ali na vida do apóstolo Paulo, eu faço, eu persigo, eu mato, até onde Deus quis. Até onde Deus quis. Ele consentiu na morte ali, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7 ali, ele se consentiu na morte de Estevão. Foi um dos últimos mártires ali do evangelho que o apóstolo Paulo presenciou ali, ele sendo morto. E muitas das vezes, queridos irmãos, quando nós aceitamos o Senhor, nós achamos que vai ser tudo maravilha.
tudo oba-oba, porque hoje, irmão, é só Jesus para ter misericórdia de nossas vidas. Muitas das vezes o pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Muitas das vezes nós queremos levar uma vida lavonteia e torta na casa do Senhor e tomamos santa ceia e achamos que as coisas estão boas. Cuidado que Jesus vai te pegar, irmão. Jesus, ele é amor, mas Jesus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. A Bíblia diz que ele é conhecido como um fogo consumidor. Quem mexe com fogo se queima. Quem mexe com fogo se queima, irmão. O mesmo Jesus que teve ali o poder ali de colocar suas mãos ali sobre a vida do nosso irmão Jay, porque ali quando eu recebi a mensagem, irmãos, em nome de Jesus, ora porque é só Deus. E para a glória de Deus, no outro dia ele já estava em casa. É esse Deus que fez esse milagre, é esse Deus que cobra de mim e de você nesta noite. O que estamos fazendo com a presença do Senhor? Quando se levava a arca, irmão, a arca não era para ser levada de qualquer jeito. A arca, ela simbolizava a presença do Senhor. E hoje a arca não é de madeira, hoje a arca não é de acácia, hoje a arca é o meu coração, hoje a arca é o teu coração. E o que nós temos feito com esse preço que foi pago? Um preço de sangue. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, se já tem buscado, passa a buscar mais. Não vamos brincar não, irmão. Irmão, se nós vemos aí os dias são maus, o Satanás, ele não está de brincadeira, irmão. Eu nunca vi tanto desviado na sarjeta que nem eu estou vendo. Eu nunca vi tanta família de cristão, entre aspas, sendo destruída, sendo desmoronado, os filhos indo para as drogas, os filhos indo para a prostituição, e muitas das vezes nós estamos lá louvando o Senhor de aparência diante da sociedade. Na igreja é uma benção, na igreja levanta a mão e dança e fica com meninice. Cuidado, irmão. Temos que tomar cuidado, irmão. O apóstolo Paulo, ele conhecia o Deus a qual ele teve um encontro. A Bíblia não fala, Atos ali, quando ele teve um tombo, a Bíblia não fala que ele caiu de um cavalo, mas tudo indica ser, porque na época não tinha avião, na época não tinha carro, e ele não ia andar alguns quilômetros de pé, então tudo indica que ele estava em cima do cavalo, e quando ele caiu do cavalo, a vida dele não foi mais a mesma. Não vamos cair do cavalo para a nossa vida mudar, irmãos. Porque quem cai do cavalo pode ficar sequelas para a vida toda. Pode ficar sequelas para a vida toda. Voltando aqui para o escravo Onésimo. O escravo Onésimo, ele era conhecido pelo furo que ele tinha na orelha. Ele era marcado. Nos dias de hoje, a gente vê as pessoas marcando boi, as pessoas vê marcando cavalo, colocam o número, mas no Salmo de número 32, no versículo de número 9, diz: não sejais como o cavalo ou como a mula, cuja boca não tem entendimento e cujo cabresto atirem a ti. Nós não temos que ser que nem o cavalo para andar marcado diante da sociedade. As pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que olhar para você e têm que ver o reflexo da glória de Deus na nossa vida. Irmãos, vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim como Jesus chorou ali na porta do túmulo do Lázaro, eu tenho a certeza no meu coração que Jesus, ele olha do céu e ele chora devido ao meu comportamento, ele chora devido ao teu comportamento, porque o preço de sangue nós não estamos dando valor. Nós não estamos dando valor pelo preço de sangue que foi derramado ali pela minha vida e pela tua vida. Nós não temos que buscar a presença de Deus pelo que Ele pode nos dar. Eu quero uma casa. Eu quero um carro. Eu quero tanta coisa que está esquecendo de pedir a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus.
Deus, se nós estamos andando de qualquer jeito, se nós estamos andando numa vida lavonteia e torta, precisamos colocar a nossa cara no pó para nós sermos cheios da presença de Deus. Hoje a gente já não temos que vigiar quem nós chamamos de homem de Deus, de mulher de Deus, porque um homem de Deus, ele faz a diferença, uma mulher de Deus, ela faz a diferença, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, se for no meio das trevas, verdadeiramente tem que resplandecer a luz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E quando se fala de ajudar o próximo, irmão, é difícil. Eu tenho tido essa experiência. Há uns 15 dias atrás eu comentei a respeito de um irmão, a qual eu já levei ele, só eu levei ele 4 vezes para a casa de recuperação. Irmãos, nós temos que vigiar, porque tem muitos oportunistas. Não é só porque eu e você servimos a Deus. Crente não é bobo. Se fosse bobo, não era crente. Estava aí no mundão, se embriagando, se prostituindo. Mas nós não somos bobos. Nós estamos aqui louvando e glorificando o nome do Criador dos céus e da terra. E Isaías, ele nos compara como o quê? É como a galinha? Não. É como um pintinho? Não. Ele nos compara como a águia. Nós temos que ter visão de águia, irmão. Tem um camaradinho aí, 7, 8 dias consecutivos, todo dia de manhã. Usava droga a noite toda. No outro dia de manhã, 8 horas da manhã, ele estava lá no salão. Ô, irmão, falava até a paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Falei, fala, meu irmão. Paga um café com leite e um pão com manteiga, vamos lá. 1 dia, 2 dias, 3 dias... No 6º dia eu peguei ele, eu falei, escuta aqui, meu amigo, toma vergonha na tua cara, vai arrumar um serviço, sai dessa miséria de droga e vai trabalhar, irmão. Nunca mais ele foi. Por quê? Irmão, nós temos que ter visão de águia, nós temos que saber quando as pessoas estão querendo se aproximar para se beneficiar nas minhas costas, nas tuas costas. Mas nós temos que investir no reino de Deus. O pastor André, ele mencionou aqui a respeito do dízimo da oferta. O nosso coração, ele está querendo um templo, o templo não está comportando. Nós temos que ser mão aberta, nós temos que fazer investimento no reino de Deus. Tem muitas vidas sendo salvas lá na casa de recuperação, através do meu dízimo, através do teu dízimo, através da minha oferta, através da tua oferta. Irmão, creia isso no teu coração. Quando você está investindo na vida de alguém, você pode ter certeza que Deus vai te restituir. Mas a Bíblia diz, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Abençoe as pessoas, tem esse hábito. Tem esse hábito. Vê uma pessoa na igreja que você vê que tem a vocação de ministrar a palavra, investe na vida da pessoa. Fala, eu vou pagar um curso de teologia para você. Tem esse hábito, irmão. Você vai ver, irmão. Eu não conto isso para me vangloriar, não, irmão. Mas para a glória de Deus, irmão. O dia que eu estou com menos dinheiro na carteira é 200, 300 reais, irmão. Depois que eu me converti, depois que eu comecei a semear nas vidas, irmão, eu não ando duro, como do bom e do melhor, me visto bem, a minha família come o do bom e do melhor. Antigamente, há 10 anos atrás, era um ovo para dividir para 3. Hoje não, hoje para a glória de Deus, irmão. Por quê? É Deus. É Deus. Eu estava olhando no espelho e eu falo, mas Jesus é real, irmão. É real. É real. Eu não saindo da mensagem, mas no Salmo de número 37, no versículo de número 25, o salmista diz, fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão. Significa o quê? Se você é um investidor, se você é uma investidora no reino de Deus, creia que o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Mas vamos fazer a diferença, irmão. O que está faltando na minha vida, irmão, eu falo por mim, eu falo pela minha esposa, eu falo pelos meus filhos. O que falta por mim e pela minha família é nós se dedicarmos mais ao reino de Deus.
Irmão, Satanás, ele tem usado as suas artimanhas, ele quer apagar a glória de Deus na minha vida, ele quer apagar a glória de Deus na tua vida, e se nós dermos brecha, ele pega. Se dermos brecha, ele pega. A nossa vida, que era uma vida vitoriosa na presença do Senhor, acaba sendo uma vida fracassada. E para os obreiros aqui dessa igreja nesta noite, irmãos, vamos fazer a obra com todo amor, vamos fazer a obra com todo carinho, irmão. Se porventura você está pensando aposentar a Bíblia, não aposenta não, porque o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Se as bênçãos de Deus não têm te acompanhado, faça uma retrospectiva, como você está trabalhando na obra, como você está trabalhando no celeiro do Senhor. Não brinca, irmão. Não vamos brincar, irmão. Às vezes eu me entristeço. Confesso para os irmãos, às vezes eu olho no espelho e falo, Jesus, me dê força, Jesus, me dê força, me dê graça. Aí eu lembro lá, Hebreus capítulo 12, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e o embaraço que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando para o preço do resgate, olhando para Jesus, olha para Jesus. Olha para Jesus, o que você fazer, faça para Jesus, porque não foi o pastor André, não foi o evangelista Marconi, não foi o presbítero André, não foi os obreiros, diácono dessa igreja que morreu. Irmão, às vezes eu me deparo e falo, será que eu sou capaz de morrer pela vida do meu filho, irmão? Às vezes eu pergunto, você já se perguntou? Você já se perguntou em pensamento, será que eu morreria pelo um componente da minha família? Jesus, ele não pensou dessa forma. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna é onde se encontra lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus verdadeiramente preparou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, pode ter certeza que o melhor está preparado para a igreja nesta noite. Creia, irmão. Servir a Deus não é moda, a moda passa. A moda passa. Eu vou para a igreja porque a minha amiga vai. Eu vou para a igreja porque o meu pai me obriga. Eu vou para a igreja porque, irmão, é melhor ficar em casa assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Vai assistir o Louro José de manhã e o pau quebrando na família. Irmão, às vezes a pessoa quer servir a Deus assistindo o Louro José. Que Louro José vai edificar, irmão? Como é? Mais você, que mais você, irmão? É mais Bíblia, é mais consagração, é mais jejum, é mais oração, é mais busca da presença do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres aqui, a qual a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, eles pagaram preço de sangue. Vemos Isaías sendo cerrado ao meio, preço de sangue. João Batista sendo decapitado, a cabeça dele ali, sendo presenciada numa festa ali, numa festa de um monte de tribuloso ali. Estevão sendo apedrejado, preço de sangue. Irmão, evangelho é preço de sangue, evangelho é renúncia. O apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, e se Cristo vive em você, irmãos, em nome de Jesus, irmão, não vai ter para os capeta, não vai ter para os demônios, não vai ter para os disse-me-disse, não vai ter para os fofoqueiros, não vai ter, irmão. Eu estava comentando com o obreiro ali, antes de começar o culto. Irmão, quando você começar a fazer a diferença, começar a fazer a obra de Deus, se prepara, irmão. Se prepara porque o inferno todo vai se levantar para te caluniar, para falar mal de você. Mas eu costumo falar, o cristão ele é que nem um omelete. Quanto mais bate, mais ele cresce. Tenha essa convicção no seu coração.
Em nome de Jesus, irmão. Seja um semeador na obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele semeou. O bom samaritano, ele semeou. O próprio Jesus, irmão. O próprio Jesus, que ele não foi aceito ali. De início, ele não foi aceito. Mas depois João ali, capítulo de número 4, já começa ali o evangelho sendo pelo próprio Jesus, sendo pregado ali. Começou pela mulher samaritana e ali se expandiu nos 4 cantos da terra. Mas não foi fácil. Não é fácil nós estarmos aqui nessa noite. Irmão, domingão. Hoje de manhã eu nem vim para a escola dominical, eu estava tão cansado, irmão. A carne cansa, às vezes tanta carne cansa que às vezes é tanta luta espiritual, irmão, que parece que você carregou 300 sacos de cimento em um dia só, irmão. É uma carga espiritual, mas quando nós estamos na fiação, o apóstolo Paulo, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, quando nós vemos aqui o verdadeiro... Leia o livro de Atos, que você vai ver o que é ser verdadeiramente um missionário. O apóstolo Paulo, quando ele se manifestou, irmão, ele começou a fazer a diferença. Ele não só tinha o título, não, ele fazia. Ele ia, ele semeava, ele ajudava, dava força àquele que não tinha nenhuma força. O Senhor, ele quer fazer isso de mim. O Senhor, ele quer fazer de cada um aqui nessa noite. Quem sente o chamado de Deus, irmão, o fogo tem que estar no altar continuamente, irmão. A gente não tem que ser religioso, não, porque a gente vê aqui os religiosos, Jesus desbaratando os religiosos, Jesus tirando os religiosos, com poucas palavras que Jesus falava, a religiosidade caía por terra. Vamos ter atitude, vamos sair da teoria, vamos partir para a prática. Muitas das vezes é tantos projetos, irmão, e entra 2011 projeto, 2012 projeto, 2013 projeto, já estamos em 2014, e os projetos de 2011? Apagou? A gente não tem que apagar, irmão, se é o Espírito Santo de Deus, se é Deus que coloca o projeto no nosso coração, irmão, Deus assina embaixo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Dá um amém ou fala amém. Amém. Aleluia. Jesus é bom, ele está aqui, irmãos. A presença do Senhor é real, a presença do Senhor é notória aqui nesta noite. Ele contempla os bons e contempla os maus. Ele sabe os que são seus. Ele sabe aqueles que verdadeiramente quer fazer a vontade ou quer ser mais um no meio da multidão. Quem quer ser mais um no meio da multidão, dê um glória a Deus bem alto e bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso aí, irmãos. Vamos ser um investidor no reino de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos o melhor da parte de Deus. Muitas das vezes nós colocamos tantos projetos. Ó Deus, eu quero assim. Eu quero fazer faculdade. Eu quero que os meus filhos se formem. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E Jesus só fica lá de cima. Agora eu vou falar o que eu quero. E muitas das vezes nós não queremos ouvir o que Jesus quer de mim e de você. Sabe o que Jesus quer de mim e de você? João, capítulo 4, versículo 24. Deus, ele é espírito, e ele importa que aqueles que o adorem a ele de espírito e em verdade. Se já tem feito, se tem tocado para o Senhor, dê o seu melhor, não faça de qualquer jeito, porque senão Deus me tira daqui, Deus te tira daqui, e levanta 10, levanta 20, ninguém é insubstituível. O nosso mal é que nós achamos que nós somos insubstituível. Irmão, não tem insubstituível não, irmão. Deus pega as coisas loucas, Deus pega aquelas pessoas, aquele ali, Marconi, pregar a palavra, drogado do jeito que ele era, bêbado do jeito que ele era, fanfarrão do jeito... Ele, para a glória de Deus, 14 anos, firme e forte na presença do Senhor. Aleluia. E eu diariamente oro, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, irmão, porque quando o pastor André me convocou ali, irmão, você quer fazer parte do evangelismo? Eu estava com sede, eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, mas eu só sabia falar para as pessoas, Jesus, ele quer te tirar das trevas e ele quer te levar para o céu, Jesus quer te tirar dessa vida que você está levando, ele quer colocar paz, ele quer colocar felicidade. Há
13 anos e meio, estava na porta da igreja, não era nem obreiro, estava lá. Estava um calor e na época da igreja, até hoje não tem ar-condicionado. E eu estava lá e na maior alegria, sabe o primeiro amor, presbítero André? Que quando o pastor sobe, você já está glorificando. E eu estava ali na porta da igreja e um rapaz do outro lado do bar, um camarada que usava droga comigo, que bebia comigo, que nós passava 2, 3 noites aí acordado. E ele olhando eu dançando na porta da igreja, ele atravessou chorando. Ele falou: Marcones, eu estou olhando você ali cerca de uns 40 minutos. E você está nessa felicidade, dançando. Meu, o que eu tenho que fazer para mim ter essa felicidade? Eu falei: irmão, larga essa miséria da droga, larga a miséria da bebida. Aceita Jesus como o único, suficiente Salvador. Para a glória de Deus. Hoje esse irmão, ele é evangelista da Deus e amor. Hoje ele faz a obra na igreja. Deus é amor, irmão. E é uma bênção, para a glória de Deus. Então, irmão, você pensa que não, mas as pessoas se espelham em mim, as pessoas se espelham em você. E como que a sociedade tem nos visto? Fica com essa palavra, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Dê uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala com o Senhor nesta noite, irmão. Fala com o Senhor, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que está atrapalhando o fluir da obra de Deus na tua vida. Peça para o Senhor tirar pela raiz tudo aquilo que está impedindo de você estudar a palavra de Deus. Peça para Deus tirar tudo aquilo que está impedindo de você orar mais, de você jejuar mais. Tem um louvor que fala: eu quero voltar ao primeiro amor. Peça para o Espírito Santo de Deus nesta noite. Fala para Deus, conversa com Deus. Eu vou ter aqui o meu particular com Deus também. Você que está aí nos assistindo do outro lado, fale com Deus. Peça para Deus te renovar. Porque quando uma águia ela é renovada, não é fácil para a águia. As unhas caem, até renovar as unhas, as penas. É sofrimento. E muitas das vezes, para nós sermos renovados, é sofrimento, porque a gente vai ter que renunciar ao eu, vai ter que renunciar à vontade da carne, vai ter que renunciar à luxúria, vai ter que renunciar tudo aquilo que está impedindo o fluir da obra de Deus. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. A Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada, Senhor. A Tua palavra, ela não volta vazia, Pai. O Senhor conhece aqueles que estavam precisando de ouvir essa palavra, assim como eu, Pai. Sou grato a Ti, meu Pai, porque o Senhor tem falado comigo, Pai. O Senhor tem falado comigo que eu preciso me separar mais. O Senhor tem falado comigo que eu preciso me santificar mais. Mas muitas das vezes, meu Pai, eu me encontro na zona de conforto, Pai. Que o Senhor, Pai, me incomoda, Senhor. Me dê uma injeção de ânimo para que eu possa sair da zona de conforto, Pai. Para que eu possa ir pregar o Evangelho a toda criatura da terra, Pai. Porque o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, Pai. O preço não foi por ouro, o preço não foi por prata, o preço foi por sangue, Pai. O Senhor verteu o teu sangue ali na cruz do Calvário pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, se nós estamos levando a Tua presença de qualquer jeito, Pai. Tende misericórdia de nossas vidas, Pai. Tende misericórdia da minha vida, Pai. Sou homem, sou fraco, sou falho. Mas, Espírito Santo, o Senhor me conhece que na medida do possível eu estou me esforçando para fazer o melhor para Ti, Pai. Não estou para fazer para o homem da terra, Senhor. Eu estou fazendo para Ti, Senhor. Aqui está a Tua igreja, Pai. Coloca um compromisso em cada um dos irmãos que ouviram essa mensagem agora, Pai. Coloca um compromisso que verdadeiramente nós venhamos fazer com todo o amor no nosso coração, Pai. Porque aquele que está fazendo de qualquer jeito, ele não conhece a Tua palavra, porque a Tua palavra diz: maldito é aquele que faz a obra de Deus fraudulentamente. Tenha misericórdia da minha vida, Pai.
Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pela vida dos meus eu lhe peço. Ó Deus, pela minha vida, pela vida da minha esposa, Senhor. Que aonde nós passarmos, nós possamos ser um casal de referência diante da sociedade, Pai. Me ensina a ensinar os meus filhos, meu Pai. Porque, Senhor, eu temo muito quando os meus filhos crescer, de eu ir visitar ele numa fundação casa, de eu ir visitar ele numa cadeia, Senhor. Eu não estou criando os meus filhos para isso, Pai. Me ensina, Senhor. Me ensina a corrigir os meus filhos enquanto é tempo, Pai. Aquele jovem que eu estava ali na Fundação Casa, falando da Tua palavra, e ele começou a chorar, Pai. Falando que os pais não teve sabedoria, Senhor. A doutrina do homem afastou aquele jovem da Tua casa. Mas que o Senhor possa estender as Tuas mãos poderosas sobre a vida dele. Eu não lembro do nome dele, mas o Senhor sabe, Pai. Vá de encontro àquela vidinha, se ainda ele encontra ali naquela Fundação Casa, que o Senhor envia o Teu Espírito Santo Consolador para estar guardando, para estar, meu Pai, guardando a vida daquele jovem, Senhor. Usa a Tua igreja como atalaia nesta noite, Pai. Que nós venhamos se espelhar no apóstolo Paulo, Senhor. Porque no finalzinho da carreira do apóstolo Paulo, ele disse com um bom e alto som: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que nós venhamos guardar a fé no único, no suficiente, no exclusivo, no eterno Salvador Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor.